Amém, gente? Tito 2:11. Missionária Bianca também, que está aqui conosco hoje, pela terceira vez, né? Olha. Amém, gente? Tito 2:11. Quem achou diz amém. Amém? Diz assim: pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo zeloso e de boas obras. Amém? Feche os teus olhos aí. Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Nós te pedimos, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha falar conosco por meio da tua palavra nesta noite. Que a tua graça, Pai querido, venha se fazer presente em nosso meio. E que esta mensagem nesta noite venha ficar gravada, Senhor, na tábua do nosso coração. Porque nós precisamos, Pai, te sentir, te ouvir e sair daqui edificados nessa noite para termos mais uma semana, mais um mês firmados na tua presença. E a igreja que crê, dá uma salva de palmas a Jesus. Pode tomar teu assento. Aleluia. O texto que eu escolhi para falar com os irmãos hoje se encontra na carta de Paulo a Tito. Embora o nome do livro da carta seja Tito, foi escrito por Paulo. E Tito era um cooperador na obra, juntamente com Paulo, estabelecido na região de Creta para edificar a igreja, estabelecer presbíteros para que pastoreassem a igreja ali naquele lugar. E Paulo, na carta de Tito, dá algumas orientações àquele jovem pastor sobre a vivência em comunidade. E também o assunto mais importante da carta de Tito é a manifestação da graça aos homens. Aí você pode me perguntar, mas pastor, o que é graça? Graça, no Novo Testamento, é favor não merecido. Eu vou repetir, graça é favor não merecido. Quando nós lemos as Escrituras, nós pensamos que o Antigo Testamento é só lei e o Novo Testamento é graça. E pensamos que uma coisa anula a outra, ou que uma coisa se sobrepõe à outra. Quando o Senhor me deu o tema desta campanha, quando eu conversei com o irmão que pregou no sábado, e nós conversamos ali, e ele me disse, eu vou pregar no Novo Testamento. Eu disse, eu vou pregar no Velho então. Porque nós precisamos fazer o povo entender que graça já havia no Antigo Testamento. É a gente, com a nossa leitura superficial, às vezes, que não percebe que a graça sempre esteve presente. Significa dizer que a vontade, a misericórdia e a bondade de Deus sempre operou em favor do homem, mesmo no Antigo Testamento. Nós podemos ver a graça de Deus na criação perfeita, por exemplo. Deus criou o homem perfeito. Você pode repetir comigo? Perfeito. Deus criou o homem vivendo em comunhão perfeita com Deus. No Éden, o homem tinha comunhão plena com Deus. Imagina você estar em casa um dia de tarde, 5 horas da tarde, e alguém bate na tua porta para vir tomar um café contigo, e quando tu abre a porta, é Deus. Porque a palavra do Senhor diz que ao entardecer o Senhor descia e passeava pelo jardim, juntamente com o homem, porque a comunhão que Deus tinha com o homem era perfeita. Deus criando tudo perfeito, o homem perfeito, logo não havia pecado. Não havendo pecado, não pode haver condenação. Não havendo condenação, não pode haver morte. Só que o homem pecou. O homem caiu.
Enganando Eva, a serpente faz com que o homem quebre a sua ligação perfeita com Deus. E se vocês quiserem glorificar, eu vou ficar bem feliz, gente. É pregação, não é palestra, tá? O homem peca. Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo diz: todos pecaram e destituídos, separados de Deus estão. Aleluia. Quando há a queda, tudo aquilo que era perfeito se perdeu. A queda fez com que toda a criação perfeita se perdesse. Quando há o relato nas Escrituras de que houve pecado, aí diz a Bíblia que surgiu espinhos e abrolhos. Quando o homem cai, entra no mundo a morte e condenação. Sabe por que a gente não suporta a ideia de morrer ou da morte? Porque o homem não foi criado para isso. O homem foi criado para a vida. É antinatural para o homem essa ideia, porque a ideia, o plano de Deus sempre foi para a vida do homem e nunca para a destruição. Vocês estão aí, gente? A pergunta que eu faço para você pensar comigo: como que Deus vai salvar alguém digno de condenação sem que ele mesmo seja injusto? Quando você vê alguém ser castigado e essa pessoa, existe motivo, você não sente pena dessa pessoa, correto? Afinal, tem motivos. Mas quando Deus olhou para o homem, ele não olhou com olhar de condenação, mas olhou para o homem com graça. A palavra do Senhor diz que o homem erra, o homem peca, e descobrindo eles a sua nudez, entrou no mundo a vergonha. E a Bíblia diz que o homem pegou folhas de parreira e cobriu o seu corpo e cobriu o corpo da sua esposa Eva. E quando Deus desce no jardim e Deus pergunta: aonde estais, Adão? O sentimento de culpa faz com que o homem deseje se afastar de Deus. O sentimento de remorso e de culpa pesa no homem, que o homem precisa buscar maneiras de se esconder de Deus. Adão saiu envergonhado de trás das moitas e disse: Senhor, foi a mulher que tu me deu. Mas o homem está coberto de folhas. Folhas ali simboliza o nosso jeito, as nossas condições, os nossos métodos de nos justificarmos perante Deus. Então, para que a gente se ache digno diante de Deus, a gente jejua um dia a mais, a gente ora um dia a mais, a gente vem no culto um dia a mais, a gente dá o dízimo uma vez mais, a gente oferta, porque esse é o nosso jeito de se achar digno diante de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que a samaritana ia todo dia na boca do poço buscar água, porque dia após dia ela sentia sede. Só que chegou o dia que a graça esperou ela sentado na boca do poço. E quando ela chegou, a graça olhou para ela e falou: mulher, dá-me de beber. E essa mulher não reconheceu que era a graça em pessoa ali e disse: quem és tu para falar comigo que sou samaritana? Jesus estava ali para que aquela mulher não precisasse voltar no poço todo dia. Porque quando a graça te encontra, não há necessidade de você buscar salvação todos os dias. Sabe por quê? Porque se a graça te encontrou, você é salvo. Era um jeito dela resolver o problema dela. Aí Jesus disse: o teu jeito não dá certo, minha filha, porque todo dia tu sente sede, mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais sede tu terás. Quando Deus viu o homem, e o homem tentando cobrir os seus próprios pecados com os seus próprios atos, Deus olhou para o homem e falou: não dá certo, porque folha murcha, folha cai,
folha apodrece, folha se decompõe. Aí a Escritura diz que Deus cobriu o homem com peles frescas. Sabe o que significa peles frescas? Sabe quando você mata um animal e você arranca todo o couro dele? Aquela ali se chama pele fresca. Por que pele fresca, pastor? Porque há sangue. Era como se Deus pegasse o homem e dissesse: o teu jeito não dá, é só o meu sangue. Deus vestiu o homem lá no Éden com o seu sangue, com o sangue do cordeiro que tipificava aquele que ainda viria. Mas aqui você já viu graça. Você já conseguiu ver graça aqui? Aleluia. Nós podemos ver a graça de Deus quando Deus expulsou o homem do jardim. Nós achamos que Deus expulsou o homem do jardim para condenar o homem. Não, gente, foi graça. Porque o livro de Apocalipse diz que há duas árvores: conhecimento do bem e do mal e árvore da vida. O homem que já havia provado do conhecimento do bem e do mal, que agora caiu pela essa desobediência, se tivesse tocado na árvore da vida, o homem seria eternamente condenado, sem chance de revogar. Então, quando Deus tirou o homem do jardim, foi graça. Então, segura essa pancada agora. Existem ambientes que Deus vai te tirar. Existem pessoas que Deus vai te tirar. Mas não é castigo, é graça. Deus está te livrando de algo pior. Existem ambientes que Deus não vai permitir que você volte. Por quê, pastor? É a graça te livrando de consequências piores. Foi graça que tirou o homem. Foi a graça. Foi a graça de Deus. Foi a graça de Deus que livrou Noé. Gênesis 6, versículo 8. Deus disse: vou destruir toda a raça humana. Mas quando Deus decidiu que ia destruir toda a raça humana, a graça passeou pela terra e encontrou Noé. E quando o dilúvio caiu, a graça preservou Noé e toda a sua casa. Sabe por quê? Porque existe uma promessa sobre a tua vida. Existe uma promessa sobre a minha vida. Que promessa é essa, pastor? Você e a sua casa vai servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Noé encontrou o favor divino. Não. Noé não era digno de ser salvo. Ele era pecador como todos os outros. Mas quando a graça nos escolhe, a graça nos escolhe baseada no seu propósito e não naquilo que nós vemos ou pensamos. Misericórdia no Antigo Testamento é a palavra que mais se parece com graça do Novo. Lamentações capítulo 3, versículo 22. A palavra do Senhor diz: porque as misericórdias do Senhor são a causa de vós não serdes consumidos. Portanto, a sua misericórdia não tem fim. Quem já leu esse texto na Bíblia? Levanta a mão. É bonito, né? Você sabe que a nossa Bíblia, ela é uma tradução de hebraico e grego para o português, correto? Esse texto que eu citei para vocês, e pode estudar em casa, depois vocês vão ver, existem duas palavras diferentes que foram traduzidas como misericórdia. Estão aí? A primeira é excede, que fala de amor leal. Eu te amo ao ponto de ser fiel a você para sempre. Eu amo ao ponto de aquilo que eu trato contigo, eu não posso retroceder. Porque existe uma relação de amor, de graça e de bondade que me impede de fazer isso. A segunda palavra é rachamim. Ih, pastor, tá falando difícil, pastor. Mas é que vocês precisam saber disso aqui. Rachamim é amor de mãe para com o filho. Deixa eu traduzir para você. Imagina você parir a criança. Você criar a criança. E essa criança ser colocada numa situação de vida ou morte. Qual é a reação que você como mãe tem? Eu morro no lugar.
A Chamaim fala de amor visceral, amor das entranhas, amor da profundeza. Então o sentido do texto que Jeremias fala é como se fosse assim: o amor fiel de Deus excede, é a razão de não sermos consumidos, porque o seu profundo amor por nós não tem fim. O profeta está dizendo que o amor de Deus por você não tem fim. Aí você diz: mas tu diz isso, pastor, porque tu não sabe do meu passado e você não sabe do meu? Tu diz isso, pastor, porque tu não sabe da minha situação e nem quero saber. Mas a pergunta que eu te faço é: você pegou Deus de surpresa por acaso? Alguém pode pegar Deus de surpresa por acaso? Você acha que quando a graça te escolheu, ela não sabia do teu passado? Não saber da história, da tua família, das tuas condições? Ela já sabia. Aleluia. Mas enquanto no Antigo Testamento misericórdia é poupar alguém do castigo, eu vou poupar a Jaciara deste castigo. No Novo Testamento, graça é se oferecer no lugar do culpado para receber o castigo que era dele. Isto é graça. Vocês estão aí, povo de Deus? Quando o homem tenta se esconder de Deus do seu jeito, a religião cria jeitos de chegar até Deus. Os fariseus tinham jeitos que eles diziam que era o certo de chegar até Deus. Mas quando todas as tentativas humanas falham, a de Deus não pode falhar. Isaías capítulo 43 e versículo 13 diz assim a palavra do Senhor: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? A graça de Deus produz redenção. A graça de Deus redime o homem dos seus pecados. A graça de Deus traz perdão. A graça de Deus traz restauração. Deixa eu traduzir para você. A graça de Deus faz tudo aquilo que você não pode fazer. A graça de Deus faz por você tudo que este pastor não pode fazer. A graça de Deus faz por você aquilo que o teu irmão, o teu pai, a tua mãe, os teus cunhados, os teus vizinhos, os teus familiares não podem fazer. A graça de Deus faz aquilo que o médico não pode fazer. A graça de Deus faz aquilo que a ciência não consegue nem alcançar, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Aleluia. Vocês estão entendendo nesta noite? A graça de Deus preserva você. Pensa comigo. Quantas coisas você já passou até aqui? Era para você ter morrido. Na sua adolescência, que você estava no mundo, e o inimigo tentou de diversas formas ceifar a tua vida. Era para você ter morrido. Era para você ter morrido quando a sua mãe sofreu uma ameaça de aborto e quase você foi abortado. A pergunta é: o que fez você nascer? Por que você está aqui? Qual é o sentido da tua vida? Vou fazer uma pergunta mais melhor, né? Para que continuar vivendo? Aí você diz: o pastor me largou pensativo, eu não tinha pensado nisso. Mas a graça de Deus te preservou. Quando a sua mãe não te queria, a graça te quis. Quando o teu médico disse que você morreria, a graça chegou lá e te curou. Porque quando o mundo não te quer, quando as pessoas não te querem, quando as pessoas te rejeitam, a graça te estende a mão e te fala: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça preservou Noé e toda a sua casa. Você crê que a sua casa está sendo guardada?
Mas não mente para mim, fala a verdade, você crê? Os espias entraram em Jericó. E eles ficaram sabendo e começaram a caçar os espias. Raabe pegou 2 espias, colocou dentro de casa. Escondeu os espias. E Raabe falou: nós estamos apavorados, porque nós sabemos tudo que o Deus de vocês fez aos outros deuses, tudo que o povo de vocês fez contra as outras nações, nós estamos com medo. Poupe-me quando vocês invadirem aqui. Os espias disseram: nós podemos te poupar da destruição, nós podemos poupar a tua casa da destruição, mas você precisa ter um sinal na tua janela. Para que a tua casa seja poupada, tem que haver um sinal na tua janela. Põe um cordão de escarlata, que quando nós invadimos aqui, quem olhar vai ver que a sua casa está marcada. A escarlata ali aponta para o sangue do cordeiro. O que eu quero dizer com isso? Quando chegar o dia do juízo final e houver acerto de contas com este mundo que está perdido, aquele que estiver marcado não vai ser tocado. Quando a palavra do Senhor diz que Deus decidiu que ia passar no Egito e iria ceifar a vida de todo primogênito, a palavra do Senhor disse que Deus disse para o seu povo: pega o sangue do cordeiro, marca os umbrais da porta. Quando a morte passar, ela não vai entrar. Sabe por quê? Porque quando você está guardado, protegido debaixo do sangue do cordeiro, não há condenação nenhuma contra a tua vida. Se há sangue nos umbrais da tua porta, o inimigo não entra e não traz destruição, porque você está protegido. Deixa eu te perguntar: há sangue nos umbrais da tua porta? Você está marcado por essa graça? A terceira coisa que eu queria falar com vocês é: a graça chama. Repete comigo: a graça chama. Êxodo capítulo de número 3. 430 anos o povo no Egito. 430 anos o povo está no Egito. A palavra do Senhor diz que depois que aquele faraó que reinava nos dias de José morreu, outra dinastia se levantou, que não conhecia o bem que José tinha feito. E como o povo dos hebreus era grande demais e Faraó teve medo que eles se rebeliassem, Faraó deu uma ordem: todo menino que nascer tem que ser jogado no Nilo. Ordem do rei. Sabe quem que é interessante? Joquebede, mãe de Moisés, engravidou de Moisés nesse período. Para e pensa. Quando ela engravidou e o menino nasceu, a Bíblia diz que 3 meses ela conseguiu esconder ele. Quando não podia mais esconder ele, que ela viu que ia dar muito ruim. Você já pensou? Já tentou fechar a boca de uma criança de meses chorando? Não tem como. Todo mundo ouve. Eu estou me preparando para isso aqui em casa, já que está vindo mais um, né? Ela colocou o menino num barquinho de juncos na beira do Nilo. E disse para Miriam: cuida aqui, vê o que vai acontecer com a criança. Aí você pode dizer: essa mãe é maluca. Mas gente, o que pode me dizer que não aconteceu isso aqui, ó? Deus colocou no coração de Joquebede: bota o menino ali. Porque quando ela largou o menino ali, justamente a filha do faraó, que não tinha filhos, que não podia ter filhos, que já era viúva, foi se banhar e ouviu o choro da criança, resgatou a criança das águas. Aí eu digo para ti: que estratégia maravilhosa Joquebede teve, não é verdade? Quem concorda comigo? Aleluia.
Enquanto o plano de Joquebede foi maravilhoso, foi lindo, o de Deus foi extraordinário. O plano de Deus foi espiritual, porque Joquebede não sabia, mas naquele cesto estava o libertador da nação. A palavra do Senhor diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, que Estevão diz que Moisés foi criado em todas as ciências e letras no Egito. Isso significa que ele foi criado para ser príncipe no Egito. Mas um dia, ele desceu para ver o que acontecia no meio do povo. E ele vê um egípcio surrando um hebreu. Moisés acabou matando o egípcio. Aí tu pergunta para mim assim: que bagunça, pastor, não é verdade? O cara foi abandonado na beira do rio, foi criado por família que não é dele, matou e agora fugiu. Ele tem que fugir para se preservar. Vai parar na região de Midian, na casa de Jetro, e fica por lá 40 anos. Ele tinha 40 anos quando saiu, e ficou mais 40 anos lá na casa de Jetro. Só que chega um dia na vida de todo homem e de toda mulher que a graça deseja se encontrar com ele. E Moisés está vivendo a sua vida, ninguém sabe do que aconteceu, ninguém pode me achar aqui, ninguém sabe da minha história de vida. Ele está apacentando as ovelhas no deserto. Aí levantou os olhos e viu. O que é que ele viu, pastor? Uma sarça. O que é uma sarça, pastor? É uma plantinha desse tamanho aqui, ó, em cima do monte, pegando fogo. Mas peraí, pegar fogo num deserto a 50 graus é comum. Sabe o que não é comum? Não se consumir. Porque ele olhou para a sarça e a sarça pegava fogo, mas não se consumia. E ele disse: vou para lá ver o que está acontecendo. E quando ele chega lá, a graça bradou do meio do fogo e disse: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Aí o Senhor começa a falar com Moisés e diz para ele: eu vi o clamor do meu povo. Sabe o que Deus está dizendo? Subiu o clamor do meu povo, as orações do meu povo, o sofrimento do meu povo chegou até mim, encontrou graça diante de mim, e eu desci para livrá-lo. Você percebe que é Deus agindo de novo em favor do homem? Vai tu, pois, e livra o meu povo. Aí Moisés teve um grande problema. Ele esbarrou com o seu passado, porque Deus está mandando ele voltar para o lugar de onde ele fugiu. E ele olha para a condição dele e fala: mas Senhor, quem sou eu para ir até o faraó? Porque quando a graça nos chama, porque esse tópico aqui, a graça chama, quando a graça te chama, a primeira coisa que você faz é olhar para você. Não sei falar, não sei cantar, não sei pregar, a minha família é uma desgraça, não tenho dinheiro, eu sou pobre, não tenho saúde. Você olha para você. E o Senhor disse assim: mas Moisés, tu não entendeu, não é você, eu sou contigo. Você é só um instrumento que eu vou usar, mas eu sou contigo. Aí Moisés esbarrou na sua ignorância espiritual, porque ele disse: mas Senhor, quando me perguntarem qual é o Deus que me enviou lá, o que eu vou dizer para essa gente? Aí o Senhor disse: tu vai dizer para o povo: eu sou o que sou, me enviou a vós. Se você entendesse isso, eu sou o que sou, me enviou a vós. Mas o que é o sou? Quando Deus disse: eu sou o que sou, o que é o sou? Deus está dizendo, em primeiro lugar: eu sou o Deus de cada momento. Ele está dizendo: eu sou o Deus de cada circunstância. Ele está dizendo: eu sou o Deus que o meu povo precisar que eu seja. Quando o povo te perguntar: mas qual foi o Deus que te enviou? Tu diz: o Deus que vocês precisam me enviou aqui.
O que Deus está dizendo o que Deus está comunicando àquele povo e a nós hoje quando você estiver no deserto, eu sou a fonte de água viva no deserto. Quando você estiver andando pelo sol escaldante no deserto, eu sou a nuvem que te cobre de dia. Quando você estiver andando à noite, abaixo do frio, eu sou a coluna de fogo que te guia de noite. Deus está dizendo, eu sou o Deus que vocês precisam. Eu não sei qual é a situação que tu chegou aqui hoje. Eu não sei do que tu precisa. Mas Deus está dizendo para ti hoje, eu sou o Deus que você precisa. Eu sou o que sou. Aleluia. Moisés voltou para o Egito. Vai fugir como? Deixa eu te dar um conselho para você. Não se ofenda, tá? Se a graça falar com você hoje, não tenta fugir, porque você não vai conseguir. Ele deu várias desculpas para Deus, não posso por causa disso, não posso por causa daquele outro, não posso por causa disso. E Deus disse, eu sou contigo, eu coloco as palavras na tua boca que tu fala, eu sou o Deus que você precisar. Deus anulou todas as tentativas de Moisés. Não fuja. Moisés voltou para o Egito. Mas espera aí, esse Moisés que voltou para o Egito não é mais o mesmo homem que saiu de lá. Porque o homem que saiu do Egito saiu fugido, saiu foragido. Mas o que retorna para o Egito volta enviado. Por quê, pastor? Porque quando a graça te encontra, ela muda o teu status. Você era um pecador, agora você é salvo. Você era um incapaz, você ainda continua incapaz, mas capacitado pela sua graça. Ele chega no Egito como outro homem, porque é impossível ter um encontro com Deus na sarça e sair do mesmo jeito. Então segura essa pancada que vai doer. Se você vem para o culto e sai do mesmo jeito, você ainda não encontrou Deus na sarça. Se você pula, fala em línguas, cai, rodopia, e quando sai do culto continua a mesma coisa, você ainda não encontrou com Deus na sarça. Porque quando a sarça te encontrar, você sai diferente do jeito que você entrou. A graça escolhe. A graça escolhe. Quantas pessoas você acha que existia em Ur dos Caldeus? Gênesis capítulo de número 12. Mas a palavra do Senhor diz que Deus chamou Abrão e disse para Abrão, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para o lugar que eu ainda te mostrarei e farei de ti uma grande nação. A pergunta que eu te faço é, por que Deus escolheu Abrão? Abrão era idólatra como qualquer outro em Ur dos Caldeus. Sabe por quê? Porque quando Deus escolhe, Deus não escolhe olhando para a condição do pecador. Deus escolhe olhando para o propósito para o qual Ele deseja te usar. A graça olhou para a terra de Israel e disse para Samuel, eu não quero mais Saul como rei, porque eu já o rejeitei. Vai à casa de Jessé o belemita, porque lá eu me provi de um rei para mim. Por que quando Deus escolhe Davi, Deus diz, eu escolhi um rei para mim? Porque Saul foi o rei que o povo quis. O povo disse para Deus, me dá um rei. E Deus disse, pega Saul então. E deu muito errado. Porque o homem não sabe fazer escolhas. Deus disse para Samuel, eu rejeitei Saul, vai lá. Samuel chegou na casa de Jessé. Quando ele entrou na porta, ele olhou e viu um homem grande, forte, bem definido, musculoso, empunhando uma espada, couraça, alpacas de guerra no pé, um homem preparado à vista. Samuel disse, certamente este é o rei que Deus escolheu para o seu povo, porque o homem olha para isso aqui. Gente, olha aqui, isso aqui não me define. Isso aqui não me define.
Esse som não nos define. Porque o homem olha para o que está fora. Quando Samuel achou que era Eliabe, Deus disse assim para Samuel: não é Eliabe. Não olhe para a aparência do homem. Porque você olha para a aparência do homem, mas o Senhor conhece o coração do homem. Passou todos os 7 filhos de Jessé, e Deus dizia: não é ninguém, não é esse, não é Samar, não é Eliabe, não é ninguém. Aí Samuel perguntou: mas peraí, não tem mais gente nessa casa não? Mas peraí, gente, pensa comigo aqui. Davi não é filho de Jessé? Quer dizer então que Jessé colocou os 7 filhos na mesa com o profeta, mas não chamou Davi? O pai esqueceu de colocar o filho mais novo na mesa. Mas na verdade o pai não esqueceu. O pai não quis chamar. Quando Samuel disse: não tem mais ninguém, Jessé fala: tem mais um. Tem mais um, mas é o menor. É o mais moço. Ele cuida, é um menino de recados. Ele dá recado para os irmãos no campo de batalha. Ele só serve para isso. Ele apacenta as ovelhas malhadas. Ele é só um menino. Aí quando o pai rejeitou o filho na mesa, a graça disse na boca de Samuel: pode chamar o garoto, ninguém senta sem que ele chegue. O que eu quero dizer com isso é que quando as pessoas esquecerem de você, a graça vai recordar do teu nome. Quando ninguém te convidar, não te entristece. Você pode não ter sentado na mesa com eles, mas na mesa naquele dia você vai estar lá. Quando Davi chega, e a palavra do Senhor diz que quando Davi colocou o pé no batente da porta, o profeta olhou para Davi. E a Bíblia diz que o profeta viu que Davi era homem de gentil aspecto. Ele era simpático, tá? Que ele era firme em palavras, homem valente, e acima de tudo, a Bíblia diz que Samuel viu que Deus era com ele. E quando Samuel viu que Deus era com Davi, a graça disse de novo: levanta e unge, porque esse é o homem a quem eu escolhi. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, se você foi rejeitado, se você foi esquecido, se você foi humilhado, se você não é levado a sério. Eu não sei. Só posso te dizer uma coisa: a graça conhece o teu nome. A graça sabe aonde você está trabalhando, porque não deram valor para o pastoreio de Davi lá no campo, mas Deus lá do céu estava olhando Davi, compondo seus salmos, dedilhando a sua harpa. Mal sabia Davi, mas Deus estava olhando para ele dizendo: esse é o rei que me agrada. Porque a graça é quem escolhe. Não sou eu que escolho você. Vou te fazer uma pergunta: você escolheria um assassino como Moisés para ser o teu libertador? Você escolheria um adúltero como Davi para ser o teu pastor? Você escolheria um beberrão de vinho como Noé para proteger a sua casa? Você não faria, porque a graça faz aquilo que eu não tenho condições de fazer. É por isso que antes de você julgar alguém pela sua queda, pelos seus problemas, olha para você primeiro. Porque quando era você que estava jogado na beira do caminho, a graça te estendeu a mão e disse: eu pago toda a dívida dele, eu saro as feridas dele, e tudo que ele gastar eu pago. Isso é graça. Vamos encerrar? Disse: graças a Deus. Encerra, pastor. Você está assim: tá, pastor, mas graça é uma coisa, graça é um poder, é uma energia. Gente, graça é uma pessoa. E vou repetir: graça é uma pessoa. João capítulo 1, versículo 1 diz as escrituras: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Na conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele disse: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que tu quer dizer com isso, pastor? Que a graça se manifestou como pessoa, na pessoa de Cristo Jesus. O Novo Testamento tipificava Cristo o tempo todo. Cada ritual que era feito no templo apontava para Cristo. Cada sacrifício que o sumo sacerdote fazia apontava para Cristo. A rocha, aquela rocha, gente, era uma coisa incrível. Quando o povo sentia água, sentia sede, aquela rocha aparecia do nada no deserto. Era Cristo. Mas peraí, Jesus é o plano perfeito. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, diz que naquele dia todos os povos adorarão ao Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Que antes que houvesse a queda do homem, Deus já tinha um plano para resgatá-lo. O diabo pensou que tinha estragado o plano de Deus, mas o plano de Deus era uma pessoa manifestada em nosso meio, cheio de graça, cheio de verdade. Mas peraí, por que disso, pastor? Sabe por que ele teve que se manifestar? Nós tínhamos uma dívida que não podia ser paga. O sacerdote tinha que sacrificar todo ano, renovar o sacrifício todo ano, porque o sacrifício era imperfeito. Uma dívida impossível de ser paga. Mas quando Jesus vem, ele precisa vir, porque em Efésios capítulo 2, versículo 5 diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, sem chance de revogação. Mas Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz que Deus olhou para nós e nos amou, desceu da sua glória, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de homem e na forma de homem padeceu morte, e morte de cruz, para nos remir dos nossos pecados, para pagar a tua dívida. Sabe o que significa? Não foram os romanos que mataram Jesus, foi os teus pecados. Não foram eles, foram nós. Mas Paulo diz aos Colossenses capítulo 1, versículo 18, que quando Cristo sobe a cruz, ele cravou consigo o escrito da dívida que nos condenava. Ele anulou a condenação, porque ele próprio está sendo a expiação dos nossos pecados. Isto é graça. Quando a graça desce e caminha entre nós, a graça não atua como a religião. A religião coloca limites, a religião coloca conceitos, a religião estabelece regras, a graça não faz, a graça quebra o jugo. Você lembra de Zaqueu? Jesus passa, Zaqueu está lá em cima da árvore. Jesus para debaixo da árvore e fala: eu vou passar na tua casa hoje. Zaqueu é um pecador, roubava impostos. Aquilo era uma ofensa para a cabeça do fariseu daquela época. Mas Jesus entrou na casa daquele pecador, e não só entrou, Jesus disse: hoje entrou salvação neste lugar. A palavra do Senhor diz em Lucas, capítulo de número 15, que Jesus está passando na cidade, e vinha uma mulher de trás, cananeia, cirofenícia, grega, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. E aquela mulher vem gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. E os discípulos diziam: essa mulher está incomodando. E Jesus não parou para ouvir aquela mulher. De repente o clamor dela foi tão grande e chamou tanta atenção, que Jesus virou para aquela mulher e disse: mulher, eu não posso fazer nada por ti, porque não é lícito dar os pães das crianças aos cachorrinhos.
Sabe o que Jesus está dizendo? A salvação não é para ti, mulher. Só que quando essa mulher ouviu que ela não era digna de receber bênção na sua casa, a Bíblia diz que ela se prostrou. Ela adorou ao Senhor e disse: mas meu Senhor, eu também sei que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Sabe o que ela está dizendo? Eu sei que eu não sou digna, mas se sobrar um pouquinho de graça para mim, deixa eu levar para minha casa hoje. Aí Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, vai, a tua fé curou. Chamaram Jesus para jantar. Vamos jantar lá em casa hoje. Jesus sentou na mesa. Os fariseus ao redor. A casa lotada. Jesus entrou como um anônimo. Ninguém recebeu. Ninguém pegou o nome. Ninguém disse: senta aqui, toma uma água. Jesus entrou e sentou. E Jesus está comendo com essa cambada. Essa cambada religiosa. De repente a Bíblia diz que entrou uma mulher. Deu a volta na mesa. Imagina essa cena comigo. Se jogou aos pés de Jesus e começou a chorar aos pés do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ela chorou tanto, mas tanto, que as suas lágrimas molharam o pé do Salvador. E quando ela viu que molhou, ela secou com os cabelos os pés e continuou beijando os pés e chorando. E quando molhava, secava os pés de novo, ungiu com óleo. E aí o bendito daquele fariseu olhou e pensou: esse cara não é profeta coisa nenhuma. Porque se esse cara fosse profeta, ele saberia que essa é uma pecadora. Saberia que ela é uma imunda e não pode tocar os pés dele. Aí Jesus, que era Deus, olhou para ele e falou bem assim: Simão, deixa eu te fazer uma pergunta para ti. Haviam 2 homens. Um devia 500, um devia 50. Para a mesma pessoa, deviam para a mesma pessoa. A pessoa que emprestou o dinheiro chamou os 2 e perdoou a dívida dos 2. Eu te faço uma pergunta, Simão: quem desses 2 vai amar mais aquele a quem a perdoou? E Simão disse: ora, aquele que a dívida era maior. E Jesus disse: julgaste bem dessa vez. Isso tu julgou bem. Mas essa mulher entrou aqui, tu julga ela indigna. Deixa eu te falar uma coisa, Simão. Quando eu entrei na tua porta, tu não me deu ósculo santo. Tu não me deu água de beber. Tu não me recebeu como profeta. Tu não lavou-me os pés. Mas esta mulher, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Tu não me beijou na mão e nem no rosto, mas esta mulher me beija os pés. Aí a graça disse: mulher, os teus pecados estão perdoados. Vai em paz. A graça é diferente. As pessoas te julgam indigna. A graça te olha como uma oportunidade de mostrar o quão poderoso o nosso Deus é. Te coloca de pé. Sabe o que acontece? Olha o que acontece. Vocês estão aí, gente? Nem demorou tanto, né? Tá brincando, eu só assustei que eu ia até meia-noite. A palavra do Senhor diz que Jesus está orando no Getsemane, suando gotas de sangue. De repente ele é preso, açoitado, chutado, espancado, tratado como se fosse um bandido. De repente ele está carregando ao caminho do Gólgota a cruz que era tua. Cai pelo caminho, levanta de novo e segue carregando a cruz que era tua, não era dele. Mas diz a palavra do Senhor que quando ele está crucificado, diz a Bíblia, ele vertendo sangue pendurado na cruz,
tendo que fazer força para se colocar sobre os cravos que prendiam os seus pés. Tinha que fazer força para o pulmão descomprimir, conseguir respirar e para falar. Ele faz força para respirar e diz: tenho sede. Não deram água para ele tomar. Não deram a tua Coca-Cola santa de todo dia. Não. Deram vinagre para ele beber. O inferno pensa que está vencendo porque o Salvador está morrendo. As pessoas que estão ao redor estão pensando: a casa caiu. Ele veio como libertador e está morrendo na cruz. Você crê em Jesus hoje porque hoje você sabe que ele ressuscitou. E se fosse você aquele dia, vendo o teu Salvador morrendo na cruz, o que você pensaria? Eu acho que eu me enganei. Está morrendo o cara ali. Mas a palavra do Senhor diz que pela última vez ele puxa o ar, se coloca de pé de novo na cruz, e a palavra do Senhor diz que Jesus dá um brado na cruz. Que brado é esse? Tetelestai. Esse foi o brado que mudou a tua história, porque quando Jesus grita Tetelestai, ele está dizendo: está pago, está feito, está encerrado, está quitado o débito. Ou seja, quando ele grita Tetelestai, você foi liberto do sepulcro que te condenava. A Bíblia diz que quando ele grita Tetelestai, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora você tem acesso a Deus. Sabe o que significa? Que você não precisa de mim para chegar até Deus. Você chega a você mesmo em casa. Que você não precisa fazer sacrifício, não precisa fazer voto. Você dobra o joelho e você está na presença de Deus. Tetelestai, está pago. Eu não sei nesta noite que forma que você chegou aqui. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, qual é as acusações que estão pesando na tua cabeça. Eu quero te convidar a passar todo mundo aqui na frente, que pode ser? Joga para trás as cadeiras. Vem todo mundo para frente. Porque hoje nós é que somos a oferta para Ti. E que nós entregamos, Senhor. Porque fizemos agora, este momento, esse lugar como um altar que adora a Ti, que glorifica o Teu nome. Aleluia. Aleluia. Vem, Senhor. Isso, vem, gente. Invada cada lar, cada vida, cada coração. Aleluia. Aleluia. Não sei qual é o nível. Eu não sei qual é o nível da opressão mental que tu chegou aqui hoje. Eu não sei qual é o nível do sentimento de culpa que você tem sentido. Você não consegue viver com Deus porque você é culpado. Você não consegue viver com Deus porque você se sente culpado por ter falhado, culpado por ter caído, culpado por ter errado, culpado por ter perdido o tempo. Eu não sei o que você chegou aqui hoje. Mas eu te garanto, o Tetelestai na cruz nos banhou debaixo da graça de Cristo. Eu escutei uma frase uma vez que eu amo que diz: se a graça é um oceano, então que eu morra afogado nele. A graça te banha nesta noite. Feche os teus olhos. Aleluia. A graça te banha nesta noite. O sangue do Cordeiro te banha nesta noite. Nesta noite você está sendo visitado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus agora, toda a opressão maligna, todo espírito acusador que tem te perturbado durante a noite, vai embora em nome de Jesus. Esse sentimento de culpa que tem acabado com a tua vida, que tem destruído a tua família, que tem tirado o teu sono, que tem te feito sentir dores no próprio corpo, que tem te dado crises de ansiedade. Você está tomando remédio para ansiedade, mas hoje a graça te resgata. A tua palavra esconde. Em nome de Jesus agora, coloca a mão no peito, vai. Em nome de Jesus agora.
toda maldição que foi lançada sobre essa mulher, toda maldição que foi lançada sobre este homem, eu revogo pela autoridade que é no nome de Jesus, porque ele se fez maldito em meu lugar, levou sobre si toda a enfermidade, levou sobre si tudo que nos acusava, a condenação que era minha, a condenação que estava sobre os meus filhos, a condenação que estava sobre os meus netos, sobre aqueles que ainda se veriam. Todas essas acusações estavam sobre ele, e sobre ele estava o castigo que nos traz a paz, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você tem 5 minutos para buscar Deus do jeito que você não fez o culto todo. Ah, Jesus, a tua graça, Pai, nos resgata, a tua graça nos restaura, a tua graça nos chama, a tua graça nos levanta, a tua graça nos capacita, a tua graça nos restaura, a tua graça nos levanta, a tua graça, Pai querido, salva um homem dos seus pecados, a tua graça, Pai, opera nesta noite em favor desta família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, se existe alguém aqui chamado, mas que ainda não encontrou a graça, eu te peço, desce com graça nesta noite. Desce com graça nesta noite, Pai. Desce com graça nesta noite, Jesus. Desce com graça nesta noite, Pai. Quem é chamado não pode fugir, Senhor. Quem tem chamado não foge, porque a tua graça encontra. Por isso, nesta noite, Pai, levanta pela tua graça, perdoa pela tua graça, restaura pela tua graça, concede libertação pela tua graça. Eu anulo pelo nome de Jesus toda maldição que tem acompanhado a família, que tem tentado destruir o lar, em nome de Jesus. Eu rogo pela autoridade que é no nome do Senhor, enche ela da tua graça nesta noite, que ela não consiga sair daqui hoje e voltar para o mundo, mas que se jogue aos teus pés por causa da graça, em nome de Jesus. Você pode continuar orando nessa noite. Foi pela graça. Aleluia. O mundo rejeita, Jesus vem atrás. Pela graça, Tudo que há em mim é pela graça. Cheguei até aqui, foi pela graça. Aleluia. Toda enfermidade agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda enfermidade agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toca no coração dela agora, Pai. Toca na pressão dela, toca, Pai amado, da cabeça aos pés, com graça agora. Eu te peço sinal sobre ela, ela quer saber, Pai, ser escolhida. Então derrama graça sobre ela agora, Jesus. Toda angústia, toda depressão, toda ansiedade, visita a família dela agora, visita os filhos, visita a casa agora, em nome de Jesus. O inimigo disse que ia levar, mas a graça diz que não é hora de morrer, é hora de nascer de novo. Em nome de Jesus, derrama a tua graça, enche da tua graça, em nome de Jesus. Aleluia! Faz mão pra cima nessa noite. Aleluia! Pai, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Levanta para cá tuas mãos, igreja. Vamos orar pelos servos do Senhor. Eu quero que essa noite fique marcada no teu coração.
Ministra sobre a tua irmã nessa noite. Ministra sobre ela. Nós somos um exército. Sabe como é que o exército vence luta? Junto. Ora comigo nessa noite, soberano Deus, eterno Pai. Coloca as tuas mãos nessa noite aonde nós não podemos, Pai. Coloca as tuas mãos nessa noite aonde eu não posso, Senhor. Enxerga nesta noite, Pai, as feridas que eu não enxergo, os dilemas que eu não conheço, as coisas que ela não me contou, as coisas que o marido não pode fazer, as coisas que os irmãos, os pais não podem fazer, as coisas que os vizinhos não podem fazer, os traumas que os médicos não podem curar, mas a tua graça pode. A tua graça pode nesta noite. Derrama graça em nome de Jesus. Eu declaro libertação agora. Em nome de Jesus, toda maldição, toda palavra que foi lançada, toda perturbação, todo espírito maligno, todo sentimento ruim, todo sentimento de que está sendo vigiada dentro de casa, em nome de Jesus, eu repreendo agora. Em nome de Jesus, todo mal, toda obra do maligno, todo laço, todo intento de Satanás, em nome de Jesus, vai derramar a tua graça, Pai. A tua graça que perdoa os pecados, a tua graça que restaura. Dá um sinal nesta noite, Pai, que tu é com ela, que ela é escolhida. Derrama da unção de renovo sobre ela, derrama de força espiritual, que ela saia daqui hoje liberta, decidida, fortalecida, porque o Senhor falou com ela hoje. Ela disse que se tu falasse ela voltava. Então, Pai, tu já molhou a lã, já molhou o gramado, agora levanta, Gideão, e trabalha em nome de Jesus. Levanta, Pai, para a honra do teu nome. Teu nome nessa noite, Jesus. Coloca a tua mão sobre ele agora. Te escolher, Senhor, é bem melhor. Estar aqui, Senhor, é bem melhor. Cada segundo na tua presença é bem melhor. É bem melhor. Fazer tua vontade é bem melhor. Andar em santidade é bem melhor. Sofrer contigo, chorar aos teus pés é bem melhor. Mas que tá comigo é forte. Mas que tá comigo é forte. Já não vivo, mas quem vive em mim é Cristo. É por ele que eu não paro, não desisto. Eu não tenho, mas quem tá comigo tem. Eu não faço, mas ele faz sempre bem. Toda culpa foi deixada na cruz, justificado só pelo sangue de Jesus. Eu sou fraco, mas quem tá comigo é forte. Eu não posso, mas quem tá comigo pode. Já não vivo, mas quem vive em mim é Cristo. Aleluia. Vocês me dão mais 2 minutos nessa noite? Aleluia. Deixa eu adorar. Se existe alguém aqui hoje que está afastado do Evangelho, Desculpa aí esse momento. quer se reconciliar, Só eu e Deus. não precisa passar à frente. É particular. Aí onde você está, é particular. Mano, Tire conclusões precipitadas com a coração conectado em Deus, e você vai voltar agora. Mas, Pai, quando eu acertar as coisas, eu volto. Quando melhorar as coisas, eu volto. Olha pra mim aqui, ó. Sem mim, nada podeis fazer. Quem na mão do Volta hoje. foi a E hoje a tua história recomeça do zero de novo. Não tô E se você não aceitou, quer se entregar, pode vir à frente também. justificar. Fecha os teus olhos agora. Eu só Pai, te peço, deixa em nome de Jesus. eu adorar. Eis a tua igreja, Pai. Deixa eu adorar. Eis aqui o teu povo que te escolheu como Senhor. Nós te escolhemos como Salvador, porque só o Senhor pode. Ah, o teu sangue precioso